Olá, fãs de carteirinha de histórias em quadrinhos. Então a nossa aula aqui hoje vai ser exatamente sobre isso, aula de arte. Vamos estar falando sobre as histórias em quadrinhos. E no finalzinho vocês vão estar criando a própria história em quadrinhos de vocês, tá certo? Então aqui a tia Daiane está começando mais uma aula e hoje sobre HQs. Bom, turma, vocês vão estar iniciando aí o capítulo 7, que é sobre histórias em quadrinhos, na página 45. Bom, ele traz aí para vocês balões com sons, o que a gente chama de onomatopeia, tá? No decorrer do vídeo vocês vão saber o que é uma onomatopeia. Então aí, ele pede para vocês observarem os balões e as onomatopeias e perguntou se você conhece algumas delas. Então, onomatopeias são sons, né, que aparecem nas histórias em quadrinhos. Aí eu tenho aqui toque-toque, pou, bu, bum, boa, cabrum. Então, a maioria aqui acho que vocês conhecem por conta dos sons que eles expressam. Bom, histórias em quadrinhos, mais conhecidas como HQs, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de tirinhas. Bem como seus desenhos e textos são dispostos em sequência. Assim também integram os 11 tipos de artes conhecidos no mundo e são muito apreciadas por crianças, jovens, até adultos. Então, é uma coisa que vocês gostam, que eu adulta gosto, que as pessoas gostam. Todo mundo acho que já leu uma história em quadrinho, certo? Bom, em suma, essas histórias possuem narrativa, enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. Também podem possuir linguagem verbal e não verbal, bem como podem ser de cunho humorístico ou pode transmitir uma informação. Para conseguir transmitir ao leitor a história desejada, os artistas utilizam de vários recursos gráficos, como por exemplo na comunicação dos personagens são empregados balões com textos escritos. Então uma característica muito grande das histórias em quadrinhos são os balões. Assim como o formato do balão exprime intenções diferentes. Então, cada balão, pessoal, ele tem um formato diferente e ele tem um significado diferente. Vocês vão notar isso. Agora vocês vão prestar atenção no formato dos balões. Os balões não são do mesmo jeito, eles têm formatos diferentes. Então, aí no livro, pessoal, na página 46, ele vai falar sobre a primeira história em quadrinho que surgiu no Brasil, né? Que foi As Aventuras de Nhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte. Foi publicada em 30 de janeiro de 1869, por Ângelo Agostini. Por isso, nessa data, é comemorado o Dia Nacional do Quadrinho. Então, 30 de janeiro é a data que se comemora o Dia do Quadrinho. Então, aqui ele traz para vocês um quadrinho, certo? Que vai falar exatamente sobre o surgimento das histórias em quadrinhos no século XIX. Olha só, surgiu no século XIX. Surgiu primeiramente nos Estados Unidos e a do Brasil só foi surgir em 1869, né, no dia 30 de janeiro, como ele já falou aqui. Então vocês podem estar fazendo a leitura aí desse quadrinho e vão ver do que se trata, tá bom? A tia não vai ler para o vídeo não ficar muito longo. Bom, na página 47 ele traz para vocês outras historinhas aí, outras HQs, que são publicadas no Brasil. Então, no Brasil existe bastante histórias em quadrinhos, a Turma do Seninha, Turma da Mônica. Diferentemente das histórias em quadrinhos, que podem ocupar uma ou várias páginas de uma revista, a tirinha conta com uma história curta. A narrativa de uma tirinha geralmente tem começo, meio e fim. Então, muita gente confunde a HQ, a história em quadrinho, com a tirinha. A HQ é uma história mais longa, com mais quadrinhos, uma história, um enredo. E a tirinha não, a tirinha normalmente tem ali 3, 4 quadrinhos. Às vezes é para fazer um tom humorístico, às vezes é para fazer uma crítica, tá certo? Então existe essa diferença. Então aqui ele traz para vocês alguns exemplos de tirinhas. Bom, pessoal, existem vários tipos de histórias em quadrinhos. Trouxe aqui para vocês alguns. Primeiro a tirinha, que a gente já comentou, que normalmente possui só uma página e poucos quadrinhos, e ele sempre contém um tom crítico, irônico ou de elogio. Outro tipo de história em quadrinhos são os cartoons. Os cartoons são desenhos com características exageradas, mas são diferentes da caricatura.
Portanto, tinham-se uma maior liberdade de transformar qualquer coisa em personagens. Então, tem lá os animais, que são personagens. Como resultado, eles eram bizarros e engraçados. Também costumam ser bastante coloridos. Então, quando vocês verem personagens bizarros, às vezes animais, estranhos, diferentes, você está lendo um cartoon, tá bom? Outro que vocês da sala gostam demais são os mangás. São HQs japoneses, tá? Os mangás possuem características reais com um toque de exagero. As histórias em quadrinhos japonesas, os mangás são muito exagerados. Os animes também. Os animes são aqueles que são os mangás adaptados para como se fossem filmes, desenhos. Eles também podem ser de vários gêneros e para faixas etárias diferentes. Então pode ter mangá para adulto, para criança, para adolescente. Além do que, sua leitura é feita de trás para frente. Então, uma característica muito grande do mangá é que ele é lido de trás para frente, da direita para a esquerda. Característica a escrita japonesa, né? Não sei se vocês sabem, mas tem aqui uma curiosidade, que a escrita japonesa é a escrita da direita para a esquerda. Então, outra coisa, os mangás normalmente, acho que a maioria, eles são em preto e branco, tá, pessoal? Só a capa e a capa final que é colorida. O conteúdo dentro, a história e tudo mais, é tudo em preto e branco. Trouxe até aqui pra vocês uma página de um mangá do Naruto, que é meu anime favorito. Bom, tem também os gibis, que normalmente quando fala em gibi a gente lembra da Turma da Mônica. São mais conhecidos como HQs comerciais, usam a base do cartoon, porém são direcionados para o público infantil. Então a gente tem aí como exemplo a Turma da Mônica. Por último, eu trouxe para vocês aqui os comics, que eu também sou muito fã, né? Comics também são HQs comerciais, porém são mais utilizados nos Estados Unidos e no Canadá. Então, os seus traços são realísticos, em contraste dos gibis e cartoons, e, sobretudo, são destinados para os jovens. Um exemplo, temos as histórias de super-heróis, como Liga da Justiça, os Vingadores, dentre tantos outros, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma comic, né, que é uma história em quadrinho de super-heróis. Na página 49, ele vai trazer aí para vocês as características principais de uma HQ. Primeiro, os personagens, né, dos quadrinhos. Toda história em quadrinho deve ter um personagem, vários, que são as pessoas ou animais. Aí aqui ele traz o exemplo da turma do Seninha. Os balões. Como eu disse para vocês, os balões eles têm vários formatos. Então, eles são recursos gráficos utilizados em histórias em quadrinhos e tirinhas. Entre diversos tipos de balão, os mais comuns são os de fala, de pensamento, de sussurro e o de grito. O de fala é esse normalzinho aqui, que vocês costumam ver com frequência. O balão de pensamento é esse que parece uma nuvenzinha. O de sussurro é esse que está pontilhado aqui, com tracinhos. E o de grito, né, é esse que ele traz aqui para vocês. Então, aqui vocês já vão identificar esses 4 tipos de balões. Onomatopeias. O que são as onomatopeias, pessoal? É a representação do som por meio da escrita. Ela está muito presente nas histórias em quadrinhos. Aí aqui ele traz vários exemplos de onomatopeias. Bom, pessoal, na página 50 vocês têm uma atividade para fazer, que eu acho que é a parte boa que vocês queriam colocar em prática, né? Que vocês vão criar a própria história em quadrinhos de vocês. Então, vocês vão fazer uma história com começo, meio e fim. Tem que começar de um jeito, ter o enredo e tem que finalizar. Vocês vão criar personagens para a história. Então, você pode fazer rascunhos em outras folhas para depois passar para a folha original, tá certo? Vocês têm a página 51 e a 53, tá desse jeitinho aí, quadriculado, onde vocês vão recortar. Mas deixem para recortar só depois que vocês fizerem a história, tá certo? Então, vocês vão desenvolver uma sequência de desenhos, quadro, balões. Usem onomatopeias, faça textos. Não esqueçam que vocês devem criar um título para a sua história. Usem a imaginação sobre o que vocês vão falar na história em quadrinhos de vocês, tá certo? Ele pede para a gente juntar as nossas histórias em quadrinhos com as dos colegas. Então, quando vocês concluírem, guardem a historinha de vocês aí, que quando nós retornarmos, nós vamos estar fazendo isso, tá certo? O que vocês vão estar fazendo aqui é mesmo criando a história de vocês com personagens, balões e tudo mais. E, gente, não esqueçam de colorir, tá? Se vocês quiserem fazer no estilo mangá, não tem problema, então não colore.
Mas o interessante é que vocês façam colorido e caprichem, usem a criatividade de vocês para criar essa história em quadrinho. Eu sei que vocês são muito criativos. Eu tenho uns artistas na nossa sala que são muito bons em desenhos, então acho que vocês vão caprichar demais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deem uma pesquisada, façam leitura de histórias em quadrinhos e caprichem na historinha de vocês.